E aí? Olha nós aqui de novo. Mais uma noite, mais uma noite. E hoje, não sei vocês, mas eu estava ansioso por esse dia. Hoje, hoje a gente vai conversar com o nosso. Eu tô vendo meio congelado quem tá com a câmera aberta. Abram suas câmeras, não sejam tímidos. O pessoal tá chegando. Hoje a gente vai conversar com o Francisco. Rodrigo Francisco, não sei se chama de Francisco, de Rodrigo Francisco. Ele é o cara Ele é o cara do design da BR Baum. Quem não conhece o trabalho da BR Baum, já vou adiantar aqui. Façam suas pesquisas aprofundadas, porque vale muito a pena, muito a pena. Esse é o projeto Conectando e eu espero que hoje, quando a gente acabar essa live, seu repertório esteja aumentado significativamente. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado por dedicar um tempo do teu, do teu dia para nos ensinar aqui, trocar essa ideia. Boa noite, Rodrigo. Legal, Paulo. Valeu, cara. Obrigado pelo convite. Prazer poder trocar essa ideia com vocês. Massa. Bom, como é que a gente vai fazer? Só para organizar a casa, o pessoal vai chegando no decorrer do processo. A gente vai conversando. Quem tiver pergunta já levanta a mão. Aí a gente pode fazer na hora ou depois. O pessoal é meio tímido, gosta de escrever ali no chat. E aí a gente lê também. Tudo tranquilo, funcionando. Beleza. Rodrigo, Paulo, tem algum ruído aqui, oi. cara? Meu áudio tá bom? Cara, tá perfeito. Legal. Aqui Beleza. tá, tá perfeito. Tá ótimo. Só para confirmar. Legal. Eu já posso compartilhar aqui, né? Pode, fica à vontade. O pessoal ali na intimidade tá te chamando de Chico, hein? Chiquinho. Se é Rodrigo ou Francisco, né? Minha mãe adoraria te ouvir me chamando de Francisco, porque ela tentou por um tempo, né, me chamar de Rodrigo Francisco, todo mundo me chamar pelo nome assim, mas acabou sendo o nome que eu uso assim, mas ninguém me chama muito pelos dois nomes, não. Mas tranquilo, Francisco, Rodrigo, os dois, tá tudo certo. Legal. Já Massa. tá aparecendo aí, né? Já tá rodando. Beleza. É para ter Pois é, som? cara. O Não, vídeo é não. para ter som? Não? Tá. Tá. Não, só enquanto eu agradeço mesmo. A essa hora da noite, né? Acho que é legal agradecer todo mundo que participa, assim. E obrigado, Paulo, pelo convite, né? Pela oportunidade de falar um pouquinho aqui, né? Compartilhar um pouquinho sobre nós. Aqui, pessoal, a intenção até o que eu comentava com o Paulo, né? A gente vai aprendendo algumas coisas e eu acho que o nosso maior aprendizado até hoje ele aconteceu num momento muito importante para nós ali, logo no segundo ano, do segundo para o terceiro ano de escritório. E isso definiu assim muito do que a gente veio fazer nos próximos 8 anos, né? A gente está completando 10 anos hoje. Eu sempre começo assim comentando muito sobre a importância da fundação do escritório, né? Como a gente começou o escritório, éramos eu e o Braz, meu ex-sócio à época, e a gente até considera ali a nossa data de fundação o momento em que a gente criou o nosso perfil no Behance. Para nós foi muito importante fazer isso, a gente tinha ali um objetivo de, enquanto designers, né, se juntando, criando um novo nome, fazendo para nós o que a gente queria fazer para os clientes, a gente entendia que era necessário expor melhor o nosso trabalho, né? E a gente já tentava dar uma atenção muito boa para isso enquanto indivíduos, mas a gente não tinha muito sucesso em fazer captação de cliente, principalmente fora do Brasil, que a gente já tinha muito interesse, assim. Então, muito da nossa preocupação no início foi nos posicionar de forma mais abrangente possível para que a gente pudesse alçar voos mais altos, né? E entendendo que o nosso trabalho, a gente só tinha ali um pouco do nosso trabalho no início do escritório, o Behance foi muito importante para dar visibilidade para o nosso trabalho mesmo. Então, a gente sempre faz questão de citar a plataforma,
porque a gente, no começo mesmo, né, teve o acesso a novos clientes, tanto no Brasil quanto fora, a partir da plataforma. Lá no início, né, em 2012, a gente teve a chance de sediar o primeiro Behance Portfolio Reviews do Brasil, aqui em Goiânia. Então, foi uma plataforma que nos ajudou muito, assim, né? Claro que, como ajudou muita gente, dando visibilidade para o trabalho, enquanto publica os projetos lá. Claro que só isso não é suficiente, né? A gente foi entendendo que lá em 2012, né, ali logo no começo do escritório, pensando para nós como a gente queria pensar para os clientes, a gente entendia que era necessário publicar nosso site e estruturar nossa narrativa de uma forma coerente. Então, o escritório começa, né? Esse é o primeiro site que a gente teve, e ali já era uma mistura de portfólios, né? A gente começou simplesmente misturando portfólios, e esse projeto, que é o thumb mais recente ali, né? Que tem essa moça na capa, foi o primeiro projeto que a gente fez enquanto escritório. E esse projeto foi muito importante para esse aprendizado do início, né? De entender a forma como a gente ia estruturar a nossa narrativa. Aqui a gente teve a chance, para esse projeto, né, que é o projeto da Laíla Monteiro, que hoje é uma influenciadora digital, né? À época ela era uma blogueira, uma designer de moda, né, por formação, que falava sobre moda num blog, e ela chegou até nós para criar uma marca e se posicionar melhor de fato, né? Então, a criação da identidade visual dela foi esse projeto, e entendendo a necessidade de mergulhar mais fundo, a gente aproveitou essa oportunidade, a abertura com esse primeiro projeto, enquanto escritório, para fazer uma documentação profunda do processo. Então, se vocês olharem no nosso site, no nosso Behance, tem um vídeo lá contando as etapas do processo, né, como o processo aconteceu. E aqui a gente já estava começando a fazer uma certa escola para nós mesmos, né, valorizando o processo acima de tudo. Esse foi um projeto que a gente pôde ali acompanhar o processo em detalhe, né, e poder produzir cada pequeno detalhe dele para que ele pudesse vir ao mundo da forma ideal, assim, né, que a gente imaginava para ele no momento. Então, de planejar o projeto, construir um novo site e fazer com que essa marca tivesse um lançamento coerente ali para que ela pudesse atingir novas marcas, né, e fazer novas conexões enquanto marca, a gente pôde cuidar de cada mínimo detalhe. Nessa época, a gente focava muito em, é claro, demonstrar o resultado final, né? E acho que um dos objetivos assim vaidosos que a gente tinha à época era continuar recebendo lá os selos do Behance, né? A gente esse projeto foi um projeto muito específico para isso, assim, porque quando Laíla Monteiro estava na capa do Behance, a gente começou a receber uns e-mails, né? E isso normalmente acontece, mas a gente recebeu um e-mail que a gente não acreditou muito assim quando recebeu ele, que foi o e-mail da Alnorte, que é um outro projeto que a gente fez logo no primeiro ano do escritório. A Alnorte nos enviou ali, acho que o projeto da Laíla foi destaque no dia 15. No dia 18, o projeto da Laíla, no dia 18, a Alnorte entrou em contato com a gente recebeu o primeiro e-mail deles. E a gente não acreditou muito, assim, porque tinha ali um escopo anexado, né? E a história que eles contavam era que a Alnorte era uma empresa que tinha 18 sedes no Canadá, estava indo para um total de 30 entre Canadá e Estados Unidos, e que eles gostaram do nosso trabalho e queriam receber ali uma proposta, né? Queriam entender como a gente trabalhava para a gente poder participar desse processo de rebranding. A gente não acreditou muito, assim, eu até confesso que a gente estava um pouco ocupado ali com projetos e não respondeu esse e-mail tão rápido assim. No dia 25, eles enviaram outro e-mail, né? A Dillian, que se tornou uma grande parceira nossa ao longo do tempo, ela enviou outro e-mail perguntando se a gente tinha tido ali tempo para responder, né? Para ver o material, para dar uma resposta. E que eles queriam decidir nas próximas 2 semanas. Então, por quase assim sorte, né? Ela insistiu com a gente, ela quis receber uma informação nossa, ela acreditou ali no que ela viu do nosso trabalho, e a gente começou depois desse segundo e-mail, né, a fazer um diálogo mais sério sobre a prospecção do projeto. A gente fez algumas reuniões, teve que ali, é claro, no processo comprovar a nossa competência, né? Porque o resultado no portfólio é uma coisa e a validação da expertise acaba acontecendo enquanto a gente tem ali contato com o cliente, né? Então, com eles, a gente pegou carta de recomendação de cliente,
fez todo um processo, né, para que a gente pudesse, enfim, assinar contrato e poder começar o projeto. Esse projeto começou ali por volta do meio do ano e durou até o final do ano. Então, ao Norte foi esse primeiro projeto internacional que a gente fez para eles, né, trabalhando com eles, com o time de marketing, que já tinha ali um processo iniciado de compreensão do estado atual da marca, para que a gente pudesse contribuir nesse caso, né? Eles fizeram ali um trabalho de casa e nos entregaram uma boa base para a gente continuar desenvolvendo o projeto. Então, o que a gente teve que fazer foi absorver isso, desenvolver mais algumas reuniões, né, para conseguir validar as informações, aplicar mais algumas metodologias para esclarecer tudo que eles já estavam pensando sobre eles mesmos enquanto negócio. Então, nesses próximos 6 meses foi em que a gente desenvolveu esse projeto e aqui a gente colocou em prática novamente aquele experimento ali do case da Laíla, né? No caso dela, a gente desenvolveu o case para publicação. No caso da Alnorte, à distância, o que a gente fez foi documentar o processo e literalmente contar essa história para eles, né? O contexto de aprovação e de reuniões que a gente tinha no projeto era bem diferente, assim. A gente tinha o time de marketing, que era com quem a gente lidava, e também tinha a diretoria da empresa. No total, eles tinham 40 diretores de todos os setores, né? Do nível de CEO até as diretorias de setores, né? E diferentes segmentos da empresa. Então, o que a gente fez foi criar um grande vídeo que contava essa história para que a gente pudesse, né? Ao longo da história, a gente foi, é claro, documentando tudo isso no processo de evolução do projeto, para que quando isso chegasse na mesa diretora, essas pessoas entendessem essas etapas que a gente seguiu. Então, é um vídeo que originalmente tinha mais de 5 minutos, 7 minutos, se eu não me engano, e até hoje tem uma versão simplificada dele online que tem seus 5 minutos aí, né? Que é muito longo. Então, a gente usou esse processo, essa documentação do processo para demonstrar que aquele processo tinha sido conduzido de uma forma coerente, principalmente por esse contexto da distância. Então, esse foi um grande aprendizado que a gente teve, assim, e isso é algo que a gente coloca isso em prática sempre, né? Documentar o processo e demonstrar que, principalmente documentando o processo, né? E não fazendo o faking off dele, né? Porque é claro que isso pode funcionar para o case, mas quem participa do processo ali, envolvendo essas pessoas, a gente consegue fazer uma documentação mais fiel e, é claro, no fim das contas, né, quando isso vai ser apresentado para quem trabalha na empresa, normalmente nos momentos de passagem de bastão, essa passagem de bastão acontece de uma forma mais natural. Até aqui, a gente ainda nem tinha escritório. Eu e o Braz trabalhávamos cada um do seu quarto, né, da sua casa, e foi nesse fim de ano que a gente alugou a primeira sala, e a partir dali a gente começou o projeto à época, né, a gente tinha ali pessoas nos ajudando no processo, mas primordialmente éramos eu e ele. Nessa época foi em que a gente começou ali a trazer mais pessoas, a colaborar, a trazer mais pessoas para o time para que a gente pudesse continuar elevando o nível desse processo para que ele pudesse continuar entregando coisas de alto nível mesmo, né? Na sequência disso, a gente enviou ali o projeto, né, para algumas premiações, etc., que ainda assim, é claro que pode ser percebido como uma conquista da vaidade, assim, do ego, mas que, é claro, é uma importante validação, né, do trabalho. Em 2013, o projeto da Alnorte foi destaque na Bienal, essa Bienal foi no Rio de Janeiro, e em 2013 a gente, né, começou a ficar orgulhoso assim, do nosso trabalho, e em 2013 começa a ser uma coisa assim, para nós foi decisiva nesse processo de evolução, de fato. Em 2013, uma gamificação que a gente fazia com o nosso trabalho era entender o quanto a gente tinha de projetos no Brasil e fora do Brasil. Essa linha horizontal é claro, a linha do tempo, né? Mas acima dela significa que a gente teria mais da metade, né, dos projetos para fora do Brasil. E nesse momento, logo depois da Bienal, a gente foi convidado para dar uma palestra no IESB, né, que é uma faculdade em Brasília. Quem nos convidou, e aí vai fazer muito sentido por que eu contei essa pequena introdução, quem nos convidou foi o Bruno Porto, que ele é um
dos maiores designers que o design brasileiro tem hoje. Inclusive, ele lançou o livro dele na Amazon, é um livro bem legal, assim, recomendo. Ele é um cara que para nós foi muito importante, porque ele fez esse convite. O Bruno já tinha sido curador da Bienal, então ele já tinha visto o nosso trabalho, talvez em função disso ele tenha nos convidado, né, aqui próximo a Goiânia para dar essa palavrinha. E a palestra era ali numa semana de design, né? Então era um evento interno da faculdade que traziam profissionais do mercado para compartilhar experiência. E foi um processo legal. A gente tinha acabado de fazer projetos para a Austrália, para alguns outros países, assim. Então a gente estava empolgado em contar isso, né? E mostrar isso para as pessoas. E a gente deu ali uma palestrinha de 1h30, etc. E eu me lembro claramente, assim, desse dia, porque eu me lembro que a gente foi para Brasília de carro, né? E terminando de montar a apresentação e preparar os detalhes no caminho. Quando a gente terminou a palestra, foi tudo legal, trocamos uma ideia com os alunos. Ele nos convidou para tomar um café. E toda vez que eu conto essa história, eu me lembro exatamente da sensação que a gente teve do café até chegar em Goiânia de volta. Porque depois de 1h30 de palestra, né, ali contando sobre os trabalhos, etc., empolgados, ele nos perguntou o que a gente fazia. Então, depois de 1h30, o que vocês fazem? Exatamente com essa simplicidade, assim, tomando um café, ele perguntou o que a gente fazia. Muito tempo depois a gente foi entender que o que ele realmente queria saber é onde a gente enxergava que estava o valor nisso, né? O porquê que alguém vai querer comprar isso simplesmente por ver o resultado, né? Então, ficou muito claro para nós nesse momento que a expectativa dele enquanto professor era que a gente estivesse compartilhando com os alunos a nossa experiência e as lições que a gente aprendeu em cada projeto. E o que a gente fez foi um exercício ali de massagem no ego mesmo, né? Foi mostrar projetos, foi contar ali muito superficialmente essas histórias. Então, a lição que ficou disso é que nem mesmo para uma palestra numa faculdade, e muito menos, né, as palestras que a gente ouve muito falar sobre isso, né, de palestra egocêntrica de portfólio mesmo. Isso não faz verão, de fato, né? Isso não, nem na faculdade isso é claro que os alunos podem ter ficado impressionados, isso pode ter sido bem legal. Mas para quem está olhando com o olho um pouquinho mais criterioso, só o case não adianta. Não faz sentido a gente se arriscar a ficar refém do resultado, só do resultado final ali, visual principalmente. É óbvio que é isso que tangibiliza tudo que vem antes. O contexto dessa evolução, né, de que isso é claro que não é mais só o suficiente, é que o nosso mercado vem evoluindo e evolui a cada vez mais rápido. A gente não, de fato, há muito tempo já não somos mais os criativos que desenham, né, que cospem ideias mesmo. Então, o que a gente entendeu desse processo, né, com essa evolução que o design, a profissionalização do design, branding, né, o design se aproximando das soluções de negócio, isso é claro que o ranço disso vem de muito antes, mas que, felizmente, a nossa profissão, né, e o que a gente faz tem sido valorizado a ponto de a gente não ser mais percebido dessa forma. O não ficar refém do resultado por si só tem muito a ver com a forma como a gente expõe, né, o valor do nosso trabalho. E nesse contexto onde a gente é simplesmente o profissional que desenha, né, e que cospe ideia ali no fim das contas, esse processo de começo, meio e fim, normalmente o fim é o grande show, né? É a forma como a solução foi feita, é o grande insight, que muitas vezes vem muito mais em função do repertório do designer, do talento de quem está resolvendo, do que da descoberta, do processo e da forma como o problema foi levantado para que uma solução adequada seja desenvolvida. Então, nessa evolução, né, nesse processo que o mercado amadureceu, de fato, né, e continua amadurecendo, a importância da jornada ela é cada vez maior. Se a gente não consegue demonstrar que trilhar aquele caminho é a nossa zona de força mesmo, fica muito mais difícil, né, de defender, de fato, né, os resultados, até porque só o resultado por si só pode ser questionado, né, sem contexto, sem nenhum tipo de conhecimento.
acho que isso vale muito também para tanto no processo de um projeto, né, quando a gente está ali construindo a história para que ela chegue a um desfecho, ou para quando a gente está contando essa história, sei lá, para inscrever um projeto num prêmio, né, ou para tentar uma vaga. Então, independe de onde, em qual contexto a gente tá lidando. Falar da jornada, eu acho que tem um livro muito bom que mostra muito essa relação do design como um processo, de fato, né? E é até interessante ver como a tradução de um livro pode mudar o sentido de uma coisa. Aqui no Brasil, a tradução desse livro da Ellen Lupton, o Design como Storytelling, ele pode mudar um pouco esse sentido, né? A versão em inglês é Design é Storytelling. Então, entender que tudo que a gente faz na verdade, a construção daquela história, né? Envolver as pessoas, trazer todo mundo para a mesa, para que aquilo seja construído e não somente o resultado ali do talento de alguém, né? É claro que esse talento é o que cria a diferenciação, né? Mas o processo em si, né? Entender que esse processo é a grande garantia de que a gente vai chegar a resultados de alto nível sempre. Esse livro, ele traz é claro, uma adaptação, né, do arco narrativo da dramaturgia, que, no caso dessa pequena história que eu estou contando aqui, a gente está agora justamente no ponto mais alto, que é justamente a moral da história, né? A gente passa nesse contexto, né? Eu passei ali pela contextualização, pelo questionamento que o Bruno Porto fez para nós, a forma como a gente, é claro, compreende essa mudança de mercado e o aprendizado que a gente tem com isso. Então, literalmente, né? Acredito que todos vocês, se forem se lembrar de uma apresentação que vocês já tenham feito, esse arco narrativo acontece, né? Existe uma preparação, né? Além da introdução, a exposição da questão, a abordagem mais objetiva àquilo, a explanação da complexidade do problema e a solução dele. Então, é nessa construção das narrativas que a gente constrói essas histórias, né? Então, o processo, ele é uma história que você está construindo ali com o cliente, com a equipe do cliente, com todo mundo, né, que está interagindo no projeto. Então, é assim que a gente tem acreditado, né, e entendeu ao longo do tempo que a gente mais valoriza o processo, né? Entendendo que cada projeto precisa de uma narrativa diferente, cada ideia precisa ser contada de um jeito específico, e é claro que cada marca vai contar a sua história de um jeito diferente, para, de fato, atingir esse valor mesmo, né? E eu acho que muito importante a gente pensar no valor e entender que valor é inteiramente subjetivo. E tem um economista muito interessante, que tem um trabalho muito simplificado, né, para a absorção desse contexto do valor e a economia, que simplifica isso de uma forma muito legal. É o Ronald Baker, né, do precificação de propósito mesmo. E ele cita isso, né? O valor, assim como a beleza, está nos olhos de quem vê. Então, se o olho da pessoa não está literalmente enxergando a beleza do nosso trabalho ou enxergando a beleza do processo que a gente é capaz de conduzir, é difícil mesmo que as pessoas valorizem, né, e que a gente cobre tudo por todo o valor que o nosso projeto, o nosso processo e o nosso trabalho pode entregar. Acho que para nós foi muito importante ter essa consciência, porque, de certa forma, o nosso trabalho é, de fato, construir valor nos olhos das pessoas. E, de certa não, né? De toda forma, é fazer isso. Então, no nosso caso, para o nosso cliente, uma constatação foi muito importante, que é justamente o que de fato a gente está entregando, né? Quando o Bruno Porto fez esse questionamento para nós, foi isso que a gente começou a se questionar. O que a gente entrega para os clientes? E esse outro autor, essa dupla de autores, né, que escreveu a experiência a Economia da Experiência, é um livro de 99, eles trazem ali uma relação, né, de se você vende isso, você entrega tal coisa. E no nosso caso, se a gente parar para pensar, quando alguém quer mudar de estado, né, quer mudar ali de um momento para o outro, o nosso trabalho é vender a expectativa de um resultado, né?
E com isso a gente está entregando transformação. É muito simples, né? Dessa forma como eles expõem no livro, parece muito simples assim, e é de fato. A questão é, se a gente vende expectativa de resultado, entrega transformação, o nosso papel é demonstrar que a gente é capaz de conduzir essa jornada. Simplesmente, né? E é claro que a gente faz isso de diversas formas, né? O posicionamento é muito mais o que a gente faz do que o que a gente diz. Mas, entendendo isso, a gente se atenta mais à forma como a gente expõe o nosso trabalho e, é claro, pensa muito mais no nosso processo. Desde esses momentos, né, decisivos para nós, olhar para o nosso processo, entender como e cada etapa deve acontecer, quais as variáveis que podem acontecer em cada etapa do processo, foi muito importante. Desde então, aquele nosso gráfico de projetos fora do Brasil e dentro do Brasil mudou bastante. Em 2018, a gente chegou ali no nosso pico, né, depois de romper essa barreira dos 50% em 2016. É claro que isso acaba oscilando, né, de 16, de 18, né, para frente, ali depois do pico. O nosso trabalho aqui foi sendo um pouco mais conhecido, né? E o que eu digo conhecido é que o relacionamento e o boca a boca passa a acontecer um pouco mais, né? E a gente entende muito isso, né? O nosso trabalho e o de todos que estão aqui interessados nesse assunto não é um trabalho que acontece, que a compra disso acontece por impulso. Então, entendendo a importância do processo, né, e valorizando isso, essa evolução foi acontecendo ao longo do tempo. A gente completa esse ano 10 anos e, novamente, esse ano, a gente rompeu novamente essa barreira dos 5. Então, isso nem é mais uma coisa que a gente se atenta muito mais, mas é algo que a gente, é claro, ainda tem em mente. Depois desse tempo, o que a gente entendeu foi justamente, né, que o resultado do nosso trabalho atrai o cliente, mas é o processo que faz com que as pessoas acreditem na capacidade dessa força de mudança, de fato. Nesse ano, a gente completou 10 anos, chegamos nesse tempo a 10 países e a 15 setores de mercado diferentes, todos daqui do Brasil. Só no ano passado que a gente foi começar um projeto na Alemanha, então a gente começou a colocar um pé fora do Brasil efetivamente, depois de ter atendido tantos clientes fora. E encerro aqui, pessoal, essa pequena introdução aqui para poder trocar essa ideia com vocês sobre esse e outros aprendizados, né? Mas principalmente da importância de valorizar o processo, porque é isso que move a transformação, né? Muito obrigado. Quem quiser seguir, mandar e-mail, tá ali no... Só terminando, Paulo, desculpa. Não pode falar. Tem o meu e-mail Pode. aí, quem quiser mandar e-mail, os perfis aí do escritório, o meu também. Quem quiser seguir, fica à vontade. Obrigado. Muito massa, né, cara? Eu não tinha me ligado, eu não sabia que vocês tinham 10 anos. Eu acho que eu comecei a acompanhar ali por 2015, 2014. Acho que foi quando eu tive contato, assim, com os trabalhos de vocês. Aquele processo que você mostra ali da Wall Norte, que imprime, cola, é o típico processo que a gente vê muito em estúdio maior, né? Quando tem equipes e mais que uma pessoa só envolvida. É normal em todo projeto ou tem aquele projeto que chega e, tipo, já vai aqui no RAV, vai direto para o computador e se resolve? Como é que é esse processo? Cara, a gente, com a pandemia, né, e os times ficando distantes, a gente acaba fazendo muito mais isso no digital, né? Então, o Miro hoje a grande plataforma assim que a gente reúne todas as informações do projeto depois que as etapas vão avançando. Hoje mesmo a gente estava no escritório para uma sessão dessas, né, de síntese de estratégia para começar a gerar resultado de linguagem visual. Então, depende muito, assim, se a gente ainda vai para o escritório e faz isso. Mas isso acontece muito mais online e muito mais na hora de tangibilizar a linguagem visual mesmo, né? Antes disso, a gente ainda não tem muito processo de impressão, mas esse processo de
de colocar tudo na mesa, né, e visualizar a distância, é algo que a gente faz para todo projeto. Raras exceções, né? Tem projeto que, dependendo do prazo, né, e do tipo de cliente também, ou da velocidade em que a gente chega a uma solução, às vezes isso nem acontece. Mas é algo que a gente gosta muito de fazer, porque dentro do Keynote, né, dentro do Miro, é impossível ter essa visão fisicamente ampla, né, do que a gente está entregando. Então, a gente gosta, assim, de colar tudo no vidro, né? Assim, espalhar papel por todo lado, porque a gente é diferente, né? De olhar na tela e olhar no mundo real, assim. Então, para nós ajuda muito, assim, esse processo de deixar as coisas um pouquinho mais tangíveis, né? E é claro, quando necessário, teste de impressão, essas coisas também acontecem, mas talvez seja um processo que normalmente acontece nos escritórios maiores e que encaram o processo de uma forma um pouquinho mais, entre aspas, tradicional, né? Que é esse projeto que a gente acaba tirando ali do computador para deixar maturar, olhar, passar ali no dia a dia e tá vendo um projeto que está em momento de pausa mesmo, assim, né? Depois de muita iteração, o projeto acaba ficando ali em banho-maria, né? Às vezes acontece isso para a gente enxergar soluções melhor e depois retomar o projeto. Então, depende muito, mas a gente ainda faz com bastante frequência. Hoje mesmo no escritório a gente estava fazendo isso. Massa. Eu pergunto isso, sabe por quê? Porque eu acho maravilhoso quando alguém mostra isso, porque o pessoal, principalmente quem entra na área, não tem essa referência. Acho que isso é muito firula, até porque tu não vê muito no Behance, né? O pessoal pesquisa muito no Behance, tu não vê muito. Agora, vê se faz sentido. Eu sempre falo sobre RAF para o pessoal, eu também desenho muito, colo muito na parede e sou muito vertical, assim. E eu falo que essa importância do RAF, principalmente, que quando você vai direto para o computador, você deixa ali pelo menos, sei lá, uns 20% de criatividade você deixa de executar, porque automaticamente a tua mente ela busca. Quando tu começa a desenhar, tua primeira forma de expressão foi lá na infância, lá quando tu era criança, antes mesmo de falar, tu estava desenhando, né? Então, é um gatilho para buscar todo o teu repertório de vida quando tu começa a desenhar. E isso é muito maneiro. Então, por isso que eu incentivo muito o pessoal a fazer RAF. E aí tem um outro contraponto, que é mostrar isso para o cliente, né? Eu vi a maioria dos materiais de vocês, se não todos, tem bastante, vocês dão bastante peso para o make-off, né? Desse projeto, como é que foi feito. Então tem todo um carinho, uma atenção. Como que você vê essa importância disso para o cliente final? Exato, cara. Às vezes parece firula, né? Parece faking off mesmo, assim. E confesso, a gente já fez isso em algum caso, né? Acho que todo mundo já fez isso em Quem algum nunca? momento. Mas parece firula mesmo, cara, mas a gente foi entendendo que à medida que o projeto vai ficando mais complexo, olhar para as coisas fora da tela nos ajuda muito. Para tangibilizar, principalmente. Porque na hora da tangibilização, a ferramenta limita, né? Não só porque a gente tem menos gesto, mas porque, pô, o Illustrator tem ali o auto-alinhar, né? Tem um quadrado perfeito. Se eu quero romper com algum padrão, eu né? A minha mão não vai desenhar um quadrado perfeito e a partir dali a imperfeição vai me levar a algo diferente. Então a gente acredita muito mesmo no trabalho feito à mão, assim, né? Analógico. Hoje mesmo a gente estava fazendo um símbolo que tinha um potencial tridimensional. Tinha a ver com dobradura de papel, assim, de fazer uma letra com o papel dobrado e curvado, assim, curvo, né? Então, a gente podia fazer isso no 3D, mas fazendo no papel, eu vi 50 formas de fazer a mesma letra com o papel dobrado. Então, é muito importante isso, a gente também acredita muito nisso, e documentar isso para o cliente. Porque, às vezes, o cliente acha, primeiro, que é muito fácil, que é simples, né? Que alguém sentou no computador e fez. E segundo, que deu trabalho, né? Pô, a gente brinca assim, deu muito trabalho. Então tem que mostrar que o processo foi bem conduzido e que existiu ali processo, que existiu envolvimento de pessoas, que o cliente participou disso. Isso é uma coisa que a gente viu um efeito muito positivo, né? Do cliente se ver no processo. Isso é uma mudança muito importante assim para nós. A gente envolvendo cada vez mais o cliente, quanto mais ele está envolvido, mais ele
ele criou aquela solução, né? Então não sou eu chegando com um projeto para ele aprovar. Ele está aprovando um projeto que ele ajudou a criar. Então, essa mudança dele de posição do cliente na dinâmica ajuda muito. E é claro que isso tem muito mais valor, né? Então, o making off, tanto para o cliente participar do making off de fato, né? Ele não só assistir, e em muitos casos, assim como aconteceu para o Norte, né? Um processo decisivo que tinha muita gente envolvida, na hora de lançar isso dentro da empresa, é importante que as pessoas vejam como aquilo aconteceu, quem participou. Então, o making off, ele tem sido para nós, dependendo do projeto, ele é um produto que a gente entrega para o cliente usar como ferramenta de lançamento. Então, é fundamental, assim, tem tanto para nós publicarmos, quanto para o cliente usar isso como ferramenta de ativação interna, né? Então, é algo que a gente... É claro que nem todo projeto tem orçamento para isso, né? Para uma produção de vídeo mais bem elaborado, mas acaba sendo uma ferramenta muito importante para as pessoas se sentirem parte daquilo e quem não participou poder ver como aconteceu e entender que foi um processo altamente profissional. Mas é bem isso aí. E muitas vezes são coisas simples, né? Você levantar a bunda da cadeira, imprimir um negócio ali, fazer umas fotos, às vezes até com o celular e fica maneiro pra caramba, né? Eu vi que Demais. vocês têm bastante premiações, né? Então, você falou na sua apresentação também que isso foi o selo do Behance foi um divisor de águas, né? Como que você vê, assim, são discursos diferentes. Tem gente que fala que premiação é exercício do ego, tem gente que fala que premiação é validação do teu trabalho, realmente. Tem gente que fala que você pode usar isso para cobrar mais e realmente mostrar que você é reconhecido. Qual que é a tua visão sobre essa parte de prêmios, Rodrigo? Legal, cara. O reconhecimento ali do Behance, a gente, é claro que continua postando projetos no Behance, né? Para nós é um investimento em publicidade do nosso trabalho, né? De publicar case, colocar isso bem feito para o mundo ver. Esse destaque no Behance, a gente foi entendendo ao longo do tempo que não podia, claro, ser um objetivo, né? Uma necessidade nossa, não só por questões psicológicas, né? Mas por questões estratégicas e práticas mesmo. Porque o Behance, isso a gente teve essa confirmação, né? À medida que o escritório foi ficando um pouco mais experiente, né? A gente foi deixando de ser tão competitivo assim, né? Eu imagino, né? À medida que até o momento eu imaginava, né? Depois a gente teve certeza disso. À medida que a gente foi ficando mais caro, de fato, a gente começou a fechar menos projetos para fora do Brasil. E a gente até um tempo não entendia muito bem por que isso tinha acontecido, a não ser por esse fato, né? Ok, a gente não fecha os orçamentos porque, claro, a gente cobra muito mais do que a gente cobrava no início e pode ser que esses clientes estivessem esperando uma coisa diferente. É normal mesmo, né? E é até positivo que isso aconteça. Mas a grande diferença para nós de entender o que o Behance é para o cliente. Isso aconteceu no comecinho da pandemia, ali no comecinho de 2020. Eu peguei uma call rápida, assim, de graça, com uma baita de uma consultora de estratégia de negócio para empresas criativas, que é a Emily Ruth Cohen. Eu vou colocar o nome dela aqui na descrição depois, no chat. Chat. E ela tem um livro que é fantástico assim sobre isso, né? Sobre gestão e o crescimento de escritórios de trabalho criativo. E ela disponibilizou ali 30 minutos da agenda dela. E nesse dia, primeiro que eu esperei 2 meses, assim, né? Mas quando eu fui falar com ela, além de detalhe, né? O livro dela se chama Brutalmente Honesto. Então ela é direto ao ponto, não perde tempo. Em meia hora ali, ela me deu várias lições que a gente valoriza muito. Mas uma delas foi que sobre crescimento como um todo, né, em que canal investir, etc. E aí ela esclareceu de forma muito rápida assim. O Behance não é mais uma plataforma onde os clientes buscam empresas. O Behance é uma plataforma para freelancers. Então, para nós isso ficou claro. Quando a gente deixou de ser visto como um freelancer, né, e deixou de cobrar como o que as pessoas esperavam, né, para esse contexto, a gente deixou de ser interessante.
Então, ainda chega muito pedido, mas hoje muito menos do que antes. Então, o Behance como reconhecimento, é claro que é muito importante, é uma dessas validações de qualidade do trabalho, sobretudo hoje, que o Behance tem todos os maiores escritórios do mundo estão lá. Então, ter o trabalho destacado significa algo, sim, é muito importante. Mas não pode ser o objetivo, né? Com isso, eu chego às premiações. As premiações de classe, tanto independente de qual for, né? ADG, BDA, Bienal, né? E o Brasil Design Award, o Latin American Design Awards também. Essas premiações, a gente continua escrevendo assim, de tempos em tempos, né? A gente não escreve todos os anos, mas a gente valoriza muito isso porque é essa validação mesmo, né? É um carimbo ali de qualidade, principalmente porque os jurados são jurados qualificados, né? E as pessoas que estão ali no júri são referências no mercado. Então, é muito positivo isso. É claro que o investimento nisso pode sair muito caro, né? É claro que não é barato participar dessas premiações, mas é importante e, é claro, quem puder, é até uma forma de já colher ali alguma valorização ou de entender que o trabalho precisa melhorar mesmo, né? Então, eu acho que é uma régua muito legal de ser estabelecida, assim, né? De ter ali o trabalho num shortlist, de ter o trabalho selecionado, isso significa muito, sim. Pro cliente final, a gente já viu acontecer de tudo. Principalmente o cliente que é menos qualificado, e com qualificado eu quero dizer que ele ou nunca contratou um trabalho de design estratégico, de branding, ou de qualquer que seja o teor do projeto, a premiação significa que pô, quem tem prêmio sabe o que está fazendo, foi reconhecido de alguma forma, por mais que a gente saiba que existem premiações fantasma, compradas, ou que tem pouco critério. Mas saiba não, né? Compradas é um exagero, mas é que existe tipos de premiações diferentes. Então, a premiação é sim uma baliza, assim, é uma régua, né? Se ganhar um lápis amarelo lá da Europa, um cubo, né? Esses prêmios assim, o IF, são validações, sim. Então, claro que a gente entende que pode ser o exercício do ego, mas às vezes quem fala isso já tem muito prêmio também, né? Mas a gente valoriza muito, sim, e tenta inscrever nos prêmios que a gente sente que faz sentido. Para o cliente final, a gente já viu acontecer de tudo, né? Desde o cliente nos encontrar no catálogo da Bienal, que um designer do time levou para o escritório uma vez, e eles viram o nosso Que massa. trabalho, e isso levou a gente para nós. Ou até mesmo de ver isso no site e colocar um pouco mais de fé nisso, né? Então, a gente acredita que é importante, sim. Por mais que possa parecer, em alguns casos, né? Exercício do ego, né? E colocar isso na frente mesmo, né? E esse ser o objetivo, aí pode ser ruim, mas como validação a gente acredita total que é. Legal. Também concordo contigo. Dentro dessa tua jornada de projeto, você falou ali dos primeiros projetos, como é que foi o desenrolar da BR Bal, e como que tem algum projeto assim que foi tipo o projeto mais desafiador, o mais porrada mesmo, assim, que tipo, cara, esse projeto marcou? Cara, acho que todo projeto tem um desafio diferente, assim, né? Às vezes um projeto parece que vai ser simples, pô, não, a gente já consegue imaginar o que vai resolver um projeto, que às vezes acontece mesmo, às vezes surpreende, né? Acho que todo projeto tem desafios diferentes, assim, tanto porque a gente tem que se adaptar politicamente para lidar com pessoas diferentes, com empresas diferentes, mas enxergando que existe ali um caminho a ser trilhado no processo, né? Não é uma fórmula, e que isso ajuda a eliminar ali as incertezas de um projeto, todo projeto continua tendo, mesmo tentando pensar em processo sempre, etc., todo projeto continua tendo um, um desafio, assim, né? Eu acho que a gente tem projetos que foram pontos de virada, né, divisores de água, assim, para nós, que foram esses projetos que começam a validar o nosso trabalho, né? A gente não tem métrica disso, assim, mas o projeto do Goiás, para nós, foi um baita de um desafio de gestão de projeto, de condução política do projeto e de
aprovação do projeto em si, né? Não que o resultado em si tenha sido questionado, mas a forma como a gente constrói essa história com o cliente e com todo mundo que está dentro do projeto é muito importante. O projeto do Goiás tem essa complexidade, né? Tanto de... O resultado em si foi, talvez o trabalho mais conservador que a gente tenha feito hoje, mas nesse caso, ser conservador era ser respeitoso a uma história. Mas o que a gente precisou trilhar ali dentro, né, para trazer tanta gente para a mesa e, é claro, conduzir o processo da melhor forma, talvez tenha sido o projeto que mais nos ensinou assim em pouco tempo, né? Foi um projeto de quase um ano. Goiás foi esse, assim, além da Alnorte, né, de ter sido o primeiro projeto maior mesmo, o projeto do Goiás foi bem decisivo para nós e a gente percebeu muito a forma como o cliente passou a nos ver de forma diferente, assim. São esses carimbos, né, que a gente vai botando ali na carteirinha e acaba o nosso trabalho vai sendo mais respeitado, né, à medida que a gente demonstra a capacidade de resolver aquela complexidade de problema. Cara, E mais desculpa. recentemente... Oi, diga lá. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na tela esse projeto do Goiás enquanto tu fala, Ah, tá. porque Deixa eu parar aqui de eu compartilhar. fui muito intencional quando eu perguntei isso, porque esse realmente é um projeto que quando eu vi, eu curto demais esse projeto. Quando eu vi que vocês publicaram, eu disse, cara, ficou muito maneiro. Que é esse aqui, ó, para quem não conhece. Pode continuar, até eu acabei te interrompendo tua fala, Rodrigo. Não, tranquilo, cara. Acho que esse é um bom exemplo assim de um projeto em que a gente precisou mostrar que processo foi esse que aconteceu, né? Porque foram muitas entrevistas, né? De ouvir torcedor no estádio, a ouvir a torcida organizada, a falar com todo mundo no clube para começar a extrair tudo isso, né? Então, foi um projeto em que a gente precisou exercitar muito essa capacidade de condução mesmo do projeto. E foi decisivo nesse sentido, né, em que a gente tinha tanta informação para traduzir no processo que esse vídeo conta toda essa história. O case em si, né, na rolagem aí do case tem todos os dados, né, a quantidade de pessoas, que tipo de informação foi extraída, como cada coisa influenciou. Essa foi mesmo uma reunião com quem lida ali no dia a dia com o jogador. Então esse foi um projeto em que a gente precisou fazer esse mergulho fundo para, no fim das contas, fazer uma síntese histórica mesmo, né, da solução ali de fato. Mas tudo que está entre o começo e o fim dele foi muito emblemático mesmo, para nós, enquanto aprendizado, e a forma como isso nos ajudou nesse processo. E por ser, né, claro, uma marca local, né, o maior time goiano, né, no cenário nacional de futebol, para nós foi uma honra muito grande, assim. Tinha tempo que eu não abri o case, cara. Você abrindo ele aí, eu tô vendo ali as pessoas na entrevista, né, e com todo mundo que a gente teve que conversar. Traduzir isso num case era muito difícil. Então, foi um case que a gente demorou um tempo a montar ele assim, porque a gente, é claro, queria valorizar ele ao máximo, queria colocar ele em premiação, etc. Mas a gente tinha muita história para contar, né? Muita coisa assim de processo para colocar. Então, esse foi um projeto que a gente pôde expressar muito disso assim e documentar coisas que vão muito além do que normalmente a gente coloca num projeto. Hoje a gente faz isso de forma muito mais sucinta, às vezes os vídeos trazem isso, mas nesse aí a gente entendia que era necessário mostrar cada detalhe, né? De ouvir os torcedores, os fundadores, os presidentes honorários, né? O atual presidente, todo mundo mesmo, né? Os ídolos do time. Então, foi muito legal a gente poder trazer torcedores, designers, né? Ali na foto tem o Marcelo Almeida, que é um grande mestre nosso, que é professor na Federal, doutor em design pela UNB, que foi fundador da Nitrocorps, né, o primeiro escritório de design goiano a ganhar exposição, né, e trabalhar para o mundo todo também. Então, a gente pode trazer muita gente assim para o projeto ficar cada vez mais robusto. Então, é muito legal ver aí o processo dele e
entender o quanto isso foi importante para nós, cara, de fato mostrar que existiu ali muito trabalho em torno disso e que isso foi documentado ao longo do processo, né? Para entregar isso para as pessoas lá dentro. É claro que a gente é até muito realista com isso, assim, né? Num contexto do futebol, é um projeto que tem a, o humor de um projeto assim é totalmente passional, né? Se o time está ganhando, é tudo às mil maravilhas. Se o time está perdendo, é tudo muito ruim. Então, até a forma como o projeto começou. A gente começou o projeto quando o Goiás tinha acabado de cair para a Série B. E o projeto foi finalizado quando o Goiás voltou para a Série A. Então, deu para fazer essa. Ah, que Primeiro, maravilha. ouvir todo mundo no momento de. Pois é. Ouvir todo mundo ali no momento de dor mesmo com o time, de contrariação, para depois entender o valor de cada coisa, né? E avaliar tudo para que isso pudesse ser revisto, né? E como isso foi implementado depois. Então, sendo realista, né? Que é o que eu disse, é um projeto que não está, visualmente, não tem toda a sua implementação. Mas a gente vê os resultados de todos os direcionamentos que o Brand Book trouxe, de toda a parte estratégica que a gente trouxe para o projeto. Então, é muito legal ver como isso está sendo utilizado até hoje, mesmo que não na sua totalidade, mas tem coisa nesse. Só essa análise de camisas assim que a gente encontrou muita coisa online e foi estudando, poderia ter sido o tema de um mestrado, de uma pós em design esportivo. Então foi muito aprendizado mesmo. É um projeto que a gente tem muito orgulho de ter feito e que nos ajudou muito a, a valorizar o nosso trabalho, né, e aprender tanto assim, a ponto de, é claro, poder tá até hoje, né, fazendo o nosso trabalho do jeito que a gente acredita. Cara, é uma doideira, porque eu fico imaginando pessoal que, primeiro, o cara para ser presidente de um time de futebol ou fazer parte do negócio assim, ele tem que ser muito apaixonado pelo negócio e lidar com muito, um monte de crítica, um monte de coisa. Agora imagina você ter que negociar com esse, que eu imagino que foi muita gente, né? Você negociar o gosto de cada um e mexer naquilo que é a situação que você falou de subir da Série B, né? Se é o contrário, ferrou. Os caras já iam culpar a mudança. Foi esse escudo novo aí que não tá dando sorte. O que eu vejo, o que eu mais gosto nesse projeto é que a impressão que dá é que, em vez de vocês criarem, vocês só retiraram, falando isso do escudo mesmo, né? Vocês retiraram, o excesso, ou como que é essa visão? E eu acredito que isso seja não vou colocar como padrão BR Baum, mas está muito impresso isso no material de vocês, de o minimalismo, de você pegar a essência da parada ali, né? Como que é essa visão? Tu consegue falar um pouco sobre isso, Rodrigo? Sim, cara, consigo. Acho que você tocou num ponto, cara, que eu acho que é parte das nossas discussões quando a gente está nesse momento de criar linguagem visual para uma marca, que é o que eu acho que rege um pouco dessa visão, que é justamente entender que a gente precisa de muito pouco para traduzir uma ideia, né? Precisa de muito pouco para criar um elemento ali que muitas vezes é inocência nossa achar que vai ser totalmente único, né? Esse projeto do Goiás já foi comparado com várias coisas, com o próprio escudo do Guarani, os dois já tiveram ali um escudo muito parecido no início, tem editora de livro que tem um G parecido com isso, etc. Mas pro Goiás isso faz sentido, né? É uma essência, é uma síntese histórica que eles têm. Então, chegar a essa essência é algo que, para mim, pessoalmente, foi algo que eu ouvi muito cedo na faculdade. Eu estava contando essa história para o pessoal do escritório outro dia, em um projeto em específico, né? A gente estava ali criando um projeto para uma marca de advocacia e a gente estava lutando ali para chegar num símbolo, né? E a ideia era chegar na síntese máxima disso. E no comecinho, assim, da faculdade, cara, um professor
absurdo de genial que eu tive, que foi o Tai Suan, é um chinês que veio para o Brasil na década de 60, 70, foi fundador do curso de design na PUC aqui em Goiás, e ele mostrou isso dando feedback na primeira aula que eu tive de design, na introdução ao design, essa era a disciplina. O objetivo era fazer uma marca pessoal. E eu usei ali, né, tinha um nome fictício, criei um nome fictício e fiz ali o projeto. E ele, nesse dia, ele me mostrou uma frase do Antoine Saint-Exupéry, que é um filho da mãe de ter pilotado o avião na Segunda Guerra, a ter escrito O Pequeno Príncipe, esse cara fez. E, ele diz, né, que o nosso trabalho termina não quando a gente terminou de colocar coisas, mas sim quando a gente terminou de remover as coisas desnecessárias. Esse projeto do Goiás resume muito isso e resume muito essa visão que a gente tenta trazer para criar a linguagem de marca, seja verbal ou visual, mas principalmente visual. No caso do Goiás, era totalmente desnecessário, né? Isso. E justamente é esse o ponto que não está online hoje, né? Não está na camisa ainda, está só na terceira camisa, etc. Mas é um pouco dessa visão, assim, sabe? De que a gente pode elevar ao máximo o conceito de uma ideia, mas que ele não precisa ser tão complexo quanto a ideia em si, né? A solução visual pode ser sintética, essencial para transmitir tudo o que precisa. Então é legal ouvir a sua observação, Paulo, porque isso também faz parte do nosso viver diário, né? De fazer projetos e entender quando um projeto precisa ter uma essência mais simples, mais complexa, e principalmente para que a gente, sem querer, a gente acaba tendo ali o nosso trabalho tem uma cara, né? Sem querer, que eu diga, não ter uma assinatura, né? Não ter um estilo, mas tendo sim uma forma de pensar os projetos que eu acho que esse projeto do Goiás traduz muito. No momento do projeto do Goiás, a Juventus tinha acabado de fazer um redesign e o Atlético de Madrid também. Então a gente viu ali, teve ali uma pitada do que seria se a gente fizesse uma mudança que fosse muito radical. Claro que essa decisão não veio desse medo, né? Veio sim de entender que essa era uma síntese que existia ali no momento mais vitorioso do Goiás. Então, lidar com essa paixão, né, e ver o quanto os torcedores reagiram bem a isso, mesmo que esse não seja o objetivo, né, mas é claro que uma marca tão apaixonada assim, com clientes tão apaixonados assim, isso foi um ponto muito positivo. Infelizmente não está na camisa principal, né? Então, mas é algo que a gente ainda vai ver isso acontecer. Recentemente, é até engraçado você comentar sobre isso, Paulo, de ter removido o que é desnecessário. Teve um erro da fornecedora de material esportivo que faltou um hífen entre as datas ali, sabe? Entre a data de fundação, entre o mês e o ano, tinha um hífen. E aí os caras não imprimiram o hífen, né? Não colocaram no escudo. Se tivesse sido esse, não tinha acontecido. Né? Olha aí. Brincadeiras à parte, esse é um fato, né? A gente, pro projeto, foi ser o mais respeitoso possível e eliminar o que parecia desnecessário e conseguir ainda traduzir ali o projeto. Eu ainda. Meu sonho como designer é a equipe do Internacional me chamar para mexer naquele escudo deles lá. Ia ser surreal. É interessante isso que você falou da Juventus. Eu vi uma palestra esqueci o nome do cara agora, lá no Pixel. Ele é da equipe do Interbrand, né? Eles mostrando como é que foi o processo de Juventus e eles deram o motivo de mudança foi que eles precisavam, não tinha mais para onde crescer e como faturar mais. Já tinha dado no limite, já tinham feito tudo que era possível o clube fazer para faturar mais. Então, só tinha essa opção de transformar a, a marca deles em algo mais, né? Qual que foi a necessidade de mudança desse projeto, por exemplo?
que o cliente veio com essa... Não, a No gente projeto do precisa... Goiás, legal. No projeto do Goiás, cara, o começo da conversa foi com o time de marketing, né? Com uma nova gestão, o pessoal entendia ali, via que existia um baita potencial de gestão da marca de fato, e gestão da marca no caso do Goiás, né? Que não é um clube, é um clube grande, mas não é uma marca tão grande quanto os outros grandes campeões do Brasil. Uma problemática específica que o Goiás tinha era a gestão da marca tangível nos licenciados. Isso foi um ponto crucial assim no início do projeto. O Goiás não tinha loja própria. Então, o camelódromo, né, o mercado paralelo vendia muito mais coisas do Goiás do que o próprio Goiás. Então, esse foi um dos pontos assim no projeto, né, poder fazer com que a marca pudesse ser melhor gerida enquanto ativo, tangível e intangível, né, mas que pudesse dialogar melhor com a imprensa, que pudesse dialogar melhor com a torcida, expor melhor seus atletas e, principalmente, capitalizar, né, o seu faturamento com a marca em si. Então, o licenciamento, né, o contexto da marca se estruturar para tornar seu licenciamento mais seguro e, principalmente, fazer com que o Goiás tivesse mais controle disso. Então, esse foi foram algumas das problemáticas que no início do processo aconteceram. Além disso também ser um ponto ali acho que de um programa nacional que o Goiás estava participando, que a gestão da marca era um elemento. Então, eles estavam começando a profissionalizar de fato a gestão da marca. E as coisas aconteceram, né, nesse momento para desenvolver o projeto. Então, teve várias forças, né? Acho que nunca, principalmente numa marca grande assim, num clube grande, numa empresa grande assim, nunca é só uma força, né, que leva a fazer um projeto assim. Isso foi iniciado pelo time de marketing e todos os departamentos acabaram tendo ali necessidades com isso, né? Eu me lembro que uma coisa engraçada que a gente viu durante o projeto é que a torcida, coisas pequenas assim, às vezes bobas, né? Mas a forma como o atleta era retratado na rede social, por exemplo. As fotos que o pessoal tirava dos atletas. E muita gente reclamava e chamava os caras de preguiçosos ali. Tinha muita foto do atleta parado, sentado durante o treino. E uma orientação que a gente deixou no Brand Book é que isso jamais acontecesse. O atleta tinha que estar sempre em movimento. O cara no treino ele tinha que estar correndo, ele tinha que estar disputando uma bola para evitar esse micro comentário assim, né? De pô, o cara tá sentado, ele tá, né? Esse cara não corre. Então a gente vê que isso até hoje acontece assim, né? Então são detalhes muito pequenos que vão acontecendo, mas no caso do Goiás as forças foram muitas assim, desde o licenciamento da marca a como um todo essa conscientização, né? De gerir melhor um ativo tão importante para uma empresa desse tamanho. Maneiro. Ô, Rodrigo, eu vou fazer uma pergunta pela tua ótica, né? Como que você vê isso? Por exemplo, nós estamos aqui fora, a gente realmente vê a BR Bauer como uma referência. Então, por exemplo, eu quando vou pesquisar, eu vou fazer algum projeto que ele vai ter que ir numa linha mais minimalista. Eu vou lá, abro o teu site, começo a olhar, abro anagrama, começo a dar uma olhada. Então, assim, eu não gosto muito de Behance, eu gosto de ir direto em sites de estúdio que eu já conheço, e aí eu fico navegando. Então, assim, acaba sendo uma fonte de referência, a BR Baum, como inspiração e como lugar onde chegar, né? Pô, queria eu ter um estúdio desse nível. Dentro da tua ótica, você entende o peso disso, de que a BR Baum realmente é uma referência para uma galera mesmo, e como que é o movimento de trabalho de, de manutenção da própria marca, sabendo disso. Não sei se tu tem noção disso, assim, porque quem tá lá dentro muitas vezes não tem essa noção, né? Cara, no dia a dia, com a complicação de todo o dia a dia de trabalho, de fato, a gente se esquece disso, cara. A gente não pensa muito, né, e não se lembra muito assim de que
assim como a gente já se espelhou em alguém, né, em escritórios, em profissionais, alguém pode estar se inspirando em nós. Então, é uma responsabilidade que a gente cada vez mais entende, que não só pela valorização da marca em si, que é o nosso principal ativo também, mas para que a gente possa retribuir um pouco dessa atenção que a gente recebe, né? Acho que não só do cliente, mas de quem acompanha nosso trabalho. Então, no dia a dia é algo que a gente às vezes se surpreende, assim, sabe? Quando a gente recebe um convite para dar uma palavrinha, como a gente está falando aqui agora, trocando uma ideia. Acho que no dia a dia isso às vezes se perde, mas é algo que a gente, chegando aos 10 anos esse ano, né, há quase 3 anos, a gente começou a pensar mais sobre a forma como a gente precisa continuar cuidando dessa nossa reputação, né? Além de continuar fazendo trabalho bom, que é isso que trouxe a gente nessa curtíssima caminhada, mas a gente poucas vezes pensa nisso, cara, mas eu acho que a gente, principalmente com a faculdade, assim, com a academia, a gente por muito tempo se distanciou, assim, por nenhuma questão específica, mas a gente entende que a gente precisa é, retribuir um pouco mais, sabe? Eu acho que essa é a noção que a gente tem hoje. A gente não acredita que o mercado foi muito bom para nós e a gente retribui muito pouco. Então, essas oportunidades de conversar aqui, a gente tem agradecido muito, porque é assim que a gente ajuda o mercado a se fortalecer. Né? Então, não está na nossa mente o tempo todo. Às vezes a gente se surpreende quando algum aluno de faculdade quer fazer um trabalho sobre nós, quer analisar algum projeto, quer mais informação, quando a gente recebe algum convite. Mas a gente entende que é uma responsabilidade, sim, né? 10 anos, eu brincava muito com o Braz, né? 10 anos não são 10 dias. Então a gente precisa entender essa relevância e essa confiança que as pessoas depositam no nosso trabalho mesmo, né? Não é, nossa, é o suprassumo do que deve ser feito. Mas a gente entende que, assim como a gente se inspirou em alguém, alguém pode se inspirar em nós. Então, a gente cuida muito de cada detalhe, assim, e tenta sempre nos colocar da melhor forma possível, porque, no mínimo, alguém pode estar se inspirando em nós e é importante que a gente crie um bom, sete um bom exemplo, assim, né, de como a gente quer fazer o nosso trabalho. Então, é um assunto que a gente fala muito pouco sobre isso, às vezes a gente até se surpreende mesmo, cara. É um bom tópico, porque passa pelo nosso posicionamento, né? Por a gente entender a importância que a gente tem, sem, é óbvio, sentar nisso, né? Acho que isso sempre foi a grande. A gente sempre teve aversão a isso, a pensar que a gente chegou em algum lugar, assim, sabe? Essa é uma postura que a gente evita para qualquer coisa, seja dentro de um projeto ou em qualquer que seja a postura, assim. Então, é um assunto bom, cara, porque pode ser egoísta, né, dependendo da forma como a gente trata isso, mas eu acho que a gente encara muito mais como uma responsabilidade de continuar elevando o nível do nosso próprio trabalho, né, e continuar construindo a marca que a gente quer. É bem nessa mesmo. Muito bom mesmo. Cara, vocês trabalham com bastante. Antes de perguntar essa, a Rosane ela perguntou quanto tempo durou esse projeto do Goiás ali. Tá? O projeto do Goiás, ele teve ali a etapa principal, né, de início ao fim, 9, 10 meses, e aí processo de aprovação, depois mais uns 2 meses para finalizar, estruturar brand book e fazer a entrega. Então foi um ano e pouquinho. Legal. Vocês têm bastante projeto fora, né? A gente falou ali, são 10 países, né? É, Qual que é essa diferença, vantagem, enfim, de você trabalhar? Tudo bem que tem a questão né, receber em dólar, em euro, é melhor que real, né? Mas tem essa diferença de ganho financeiro, mas essa diferença de relacionamento com o cliente de fora e aqui do Brasil, para essa visão de vocês como um estúdio grande, né? Qual que é essa? No início, cara, a visão que a gente tinha era mais essa mesmo, né? De conseguir cobrar em dólar, em euro, né? A parte financeira talvez fosse o grande atrativo.
logo no início a gente foi entendendo que era mais, a gente tinha ali uma relevância para esse mercado, porque é óbvio que o trabalho tinha alguma qualidade que as pessoas estavam buscando, mas que era um mercado mais maduro, principalmente. Né? Acho que esse é um exemplo que eu já vi algumas pessoas citarem, né? O cliente de fora, se ele é um cliente que entende mais o valor do trabalho e aceitou investir ali num projeto, ele vai respeitar um pouco mais, ele vai entender um pouco mais do processo e aceitar participar de um processo que é conduzido por alguém que é especialista naquilo. Então, além da parte financeira, eu acho que no início a gente já percebia que era um mercado mais maduro em relação aos clientes que a gente atendia aqui, na época. Hoje, o nosso mercado, nossos clientes aqui, né, sendo mais qualificados, né, e sendo empresas que entendem mais o valor do design e investir nisso, a gente hoje entende que o cliente que a gente atendia então no Brasil não era um cliente que tinha total consciência do valor disso, né? Então, era, é claro, o cliente que interfere mais no processo, que dá feedbacks pensando no que ele gosta, o que ele não gosta, mas também muito em função do nosso processo. A gente entende que o nosso processo não era tão amarradinho, tão azeitado, para mostrar que a gente estava conduzindo ali e que a gente sabia o que estava fazendo, né? Então, muitas vezes, quando o cliente não segue tanto o processo, não participa tanto, muitas vezes é culpa nossa, né? De não demonstrar ali, não conduzir de fato o processo, não fazer as coisas fluírem. Mas principalmente a maturidade do mercado. Acho que essa é a grande diferença, assim. Para um escritório inexperiente como o nosso, no início principalmente, a gente já percebia que o cliente, sem te testar muito, ele já confiava, né? Ele já sabia que estava contratando um profissional, alguém que era especialista naquilo. Aqui no início era mais difícil, mas acho que muito em função disso, né? O nosso cliente no início era um cliente que já entendia ali que estava contratando algo com valor intangível, mas que muito rápido isso também foi mudando, né? Mas acho que a principal diferença, além do dinheiro, é a maturidade, assim, né? Entender que lá fora design não é simplesmente estético, né? Está relacionado a planejamento, a pensamento, a coisas que são feitas de forma muito estratégica, de fato. Acho que a maturidade do mercado é a principal questão, mas muito em comparação a nós no início aqui. Hoje, o nosso cliente, é claro, entende muito mais que esse processo é estratégico e que né, existe muito mais essa maturidade. Então, hoje a diferença é muito pequena mesmo. A gente começou esse projeto na Alemanha em novembro do ano passado e era um cliente que estava acostumado com processos lá na Alemanha. E nenhum projeto conseguiu assim avançar, né? Da forma como a gente conseguiu avançar com todo o time que a gente conta para o projeto. É uma empresa que tem 150 anos de existência. Mudar uma marca assim não acontece de qualquer forma, né? Então esse foi um caso em que a gente viu essa forma um pouquinho mais humana de lidar com o projeto, um pouquinho mais paciente, né? Um pouquinho menos sisuda, que acho que é típico da fama que o brasileiro tem, né? Enquanto profissional, enquanto pessoa, ressoou muito, assim, né? Foi muito legal. Então, acho que depende muito, assim, de cliente para cliente, mas a maturidade do mercado internacional, para nós, foi o grande destaque no início. Hoje não mais, mas acho que é o principal ponto, né? De ser valorizado, né? Só de ser valorizado você acaba recebendo mais porque as pessoas entendem que ali tem um profissional, tem um time de profissionais que vai resolver o problema, né? E não vai cair na velha história de ser o cliente que decide com o gosto, por mais que a emoção das pessoas influencie na decisão, né? Então, acho que é a principal diferença. Uhum. O Felipe fez uma pergunta aqui, ó, que meio que eu acho que até e projeto recente, algum aprendizado, algum case saindo do forno? Sim, cara. O Ted Oliver, que está aqui na chamada, é do time, né? É designer do time. Então, ele até botou um olhinho, assim. Que hoje a gente estava justamente discutindo os cases que a gente vai publicar aí nos próximos 10 meses, e que são cases que a gente vai enviar para o BDA. Então, vai sair muita coisa, assim.
cada projeto é um aprendizado diferente, né? Esse projeto da Alemanha mesmo, esse projeto dessa empresa de 150 anos que eu citei, é um projeto que a gente está na metade agora, né? Agora que a gente aprovou o rebranding, né? Toda a mudança que precisava acontecer. Esse é um case que vai demorar mais. Mas recentemente a gente trabalhou nos projetos da FAAP, né? Que é a faculdade em São Paulo. Alguns outros projetos de startups legais assim. E é sempre um aprendizado. Acho que não tem nenhum projeto que seja igual ao outro, por mais que tenha ali as etapas. O case da FAAP sai em breve também, que também é um desses, né, que a gente trabalhou com um time grande, assim, tinha muita gente envolvida, além do time interno deles. E tem alguns, assim, a gente tem... É óbvio que se a gente publicasse mais projetos, a gente acabaria se ocupando muito mais com isso, mas é algo que a gente dá bastante atenção. Eu acho que o Gustavo, né, o Gus ali, o Gus perguntou, né, sobre o desenvolvimento de case. Agora, nesse momento, está aproveitando as premiações para já fazer isso, né, para já entender ali uma forma mais ágil de fazer essa montagem. Mas durante os projetos a gente já faz essa documentação, né? As fotos, tudo que vem acontecendo e às vezes até a animação que a gente faz, às vezes não, né? Com muita frequência, a animação que a gente usa para apresentar a marca é a mesma animação que vai para o videocase com pequenos ajustes assim. Então é um processo que para nós a gente foi entendendo que à medida que a gente vai fazendo uma coisa muitas vezes assim, aquilo merece um processo. E montagem de case para nós é isso, né? A gente documenta ao longo do processo para ser o menos doloroso possível quando a gente vai fazer a montagem, mas claro, precisa de dedicação, né? Não dá para montar de qualquer forma, principalmente para premiação. Então, existe uma dedicação, sim, né? Os próximos 25, 30 dias aí a gente vai ter um foco interessante nisso. Mas o Igor tá com a mãozinha levantada. Ô, Jamal, pode perguntar. Fala aí, Rodrigo. Fala aí, Paulo. Estão me ouvindo direitinho? Tá tudo bom? Bem, Sim. certinho. Cara, a BR Bound foi uma das primeiras empresas que eu vi, assim, que eu conheci quando eu entrei no design, que eu vi e falei, putz, mano, esse trabalho, isso é design, isso é uma coisa que eu quero seguir, assim, foi muito foda conhecer o trampo de vocês. Conheci também o trampo do Ted Oliver aí, eu sou um grande fã dele também. O cara é fogo. E eu queria saber de vocês os próximos passos da BR Bound, assim, como empresa, como agência, em relação a crescimento mesmo interno de vocês, se vocês têm algum pensamento sobre em relação ao fomento do design no Brasil mesmo, sabe? Se você pretende trazer algum tipo de coisa voltada para a educação, ou então para programa de aprendiz, ou algo do tipo. Não que eu esteja querendo trabalhar aí, mas se tiver, já vou. Mas, assim, é só uma grande dúvida, porque eu vejo que muitas agências, elas acabam se prendendo num processo interno e muita gente não tem contato, né? Muita gente acaba não tendo contato. Isso está mudando bastante, principalmente na pandemia. A gente conheceu muitas agências grandes, como a Tátil, por exemplo, ela abriram bastante assim em relação a mostrar o processo, a trazer aulas no YouTube e coisas assim. Eu queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre isso e em relação ao futuro da BR Bound. Legal, cara. Esse também é 10 anos, né, velho? É um momento assim muito que a gente tenta não fazer com que não seja saudosista, mas muito reflexivo sobre o que a gente fez de certo, de errado, né, para continuar caminhando. Educação é algo que a gente foi percebendo que é algo que a gente faz no dia a dia para nós, né, com as pessoas novas que chegam. É sempre a gente às vezes brinca que não, o onboarding nunca acaba, né? A gente nunca para de aprender junto e nunca para de vestir a camisa, né, de fato, assim. Então, é um negócio que internamente acontece de forma natural mesmo. Formalmente, a nossa aproximação da academia é um dos nossos objetivos, né, de se aproximar mais da academia para que, é claro, como qualquer empresa que quer crescer, atraia mais pessoas que estão alinhadas, né, com o que a gente deseja nas pessoas para trabalhar aqui.
Nesse momento, a gente está, inclusive, com um processo seletivo silencioso, aberto, né, de todas as pessoas que já enviaram para nós o desejo de trabalhar, e de forma externa, né, de dentro para fora, eu recebi umas 2 mensagens aqui no WhatsApp quando você fez essa pergunta, porque a Letícia, que é quem cuida da gestão do escritório, tem uns 3 anos já que ela fala sobre isso, né? Ela insiste, e é óbvio que com toda razão, sobre a forma como a gente vai poder compartilhar o que a gente sabe. A gente, talvez muito por insegurança, por medo, né, de exposição, que eu acho que é natural, não e por forma de ser mesmo assim, né? A gente não se expõe muito. Talvez muito em função também do volume de trabalho que a gente tem, da forma como a gente está estruturado hoje. Não é um objetivo ainda desenvolver nenhum tipo de curso online, né, ou nada disso. A gente tem um formato de imersão que a gente nem chegou a testar, né, que é de workshop interativo, né, das pessoas, ao invés de ser um curso online. Antes da pandemia isso fazia sentido, né? Hoje em dia não tem muita, não faz tanto sentido e já não tinha escala antes. De fazer esse tipo de processo de curso, né, de qualquer que seja o nome, de uma forma mais próxima mesmo, né? Como se a pessoa estivesse aprendendo, fazendo um projeto com a gente, e não somente vendo a forma como a gente faz ali numa apresentação. Então, a gente discute bastante isso, mas a gente ainda não tem nenhum plano concreto, né? Às vezes eu brinco aqui que só depois dos quase 15, 20 anos a Greco foi lançar um curso, então a gente ainda não está lá nesse momento, né? A Greco é um escritório mineiro fantástico também. Então a gente brinca muito sobre isso, assim, tem isso no nosso radar, para nos fortalecer dessa forma. Mas o nosso objetivo, pensando de forma mais abrangente enquanto escritório, é o fortalecimento internacional mesmo, né? É colocar um pé fora do Brasil de forma mais tangível. Isso começou a acontecer com esse projeto na Alemanha. O braço de educação, a gente entende que a gente pode fazer isso de diversas formas, né? Estando mais próximo da academia, ou a gente mesmo criando formas de atrair pessoas que se identifiquem conosco, e nesses processos de curso ou de qualquer que seja a jornada de aprendizado com a gente começar a atrair mais pessoas para trabalhar aqui para que a gente consiga continuar crescendo. Então, não tem nada em específico disso, não, mas está assim no radar. A gente é até uma forma a gente tem ouvido bastante isso, né? Se a gente vai lançar alguma coisa, é um sinal que a gente recebe assim dos designers que nos seguem, né? De quem gosta do nosso trabalho. Então é legal. A gente tem gostado de ouvir sobre isso assim. E que, é claro, isso significa que tem alguém querendo aprender com a gente, né? A gente sabe que isso é importante. Mas não tem nada pronto, não. Não tem nenhum curso na doméstica, não tem nada disso. Eles entraram em contato com a gente, mas a gente não viu que era estrategicamente interessante para nós, né? Então, não tem nada sendo produzido nesse sentido, não, mas tá no nosso radar. Que massa. Ah, tinha que lançar, cara. Tinha que lançar. Eu acho que ia ser. Porra, ia ser muito maneiro. É... Bom, a gente tá indo aí para 1h30 já. Acho que 1h30 já é um tempo bem bacana. Eu sei que amanhã é um dia bem importante para ti. E vou Opa. deixar você, vou deixar você descansar. É, então, vou tocar aqui os anúncios da paróquia, para quem não conhece, esse projeto é o projeto Conectando. E toda semana, normalmente a gente conversa nas quintas-feiras, por conta desse dia especial, a gente mudou para quarta agora. E na semana que vem a gente vai conversar eu já vou falar, esse é nosso último encontro de julho. Em agosto a gente já começa a conversar com o Gustavo Piqueira na primeira semana, depois a Carol Freitas, que é do Nous, Rodrigo Sayani e o Fábio Hag. Então vai ser um mês assim bem maneiro. Quem não conhece, cola aí. Você falou do Greco, do Gustavo Greco, a gente conversou com ele também na outra semana, então tem lá no YouTube. Esse aqui, quem chegou depois, vai ficar gravado no YouTube também, esse bate-papo. E é isso.
Rodrigo, satisfação enorme te conhecer, poder falar contigo. E, cara, muito obrigado mesmo por disponibilizar esse tempo conosco, mesmo na semana mais importante aí acredito que deve ser a semana mais importante da tua vida, né? Opa, estamos ansiosos por isso já há bastante tempo, então amanhã é um ótimo dia. Acho que não sei quem viu o Paulo comentar lá no Instagram. Amanhã nosso primeiro bebê nasce, o Álvaro. Então a gente está na expectativa aí. É isso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que compareceram. Espero que tenha sido uma noite de aprendizado e vocês tenham seu repertório expandido, assim como teve o meu. Valeu, muito obrigado para todo mundo. Um ótimo finalzinho de quarta-feira, finalzinho de noite. E é isso, tamo junto. Grande abraço. Grande abraço, Rodrigo. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo tempo, pela atenção. Valeu pelo convite, Paulo. Obrigado, pessoal. Até mais. Quem tiver interesse aí em se inscrever, tem um formulário lá no nosso Instagram, que, né, para fazer essa inscrição no processo seletivo. Fiquem à vontade. Um abraço, Opa, pessoal. Obrigado. valeu, valeu, valeu.